Muito bom dia, prezados alunos e alunas. Vamos aqui a mais uma videoaula da nossa introdução à física moderna. E hoje nós vamos falar sobre o átomo de Bohr. Bom, antes de entrarmos especificamente no átomo de Bohr, vamos falar rapidamente aqui sobre a evolução do modelo atômico, do átomo. Desde a antiguidade, já se imaginava que haveria uma partícula indivisível, formadora da matéria, que foi chamada de átomo. Só que, obviamente, não houve evoluções nesse estudo por falta de tecnologia. Apenas aqui no século XIX, no início do século XIX, começou algumas pesquisas para verificar essa partícula indivisível, que formava a matéria. Então, o primeiro modelo atômico foi dado então por Dalton, dizendo que o átomo era realmente uma partícula indivisível e em formato esférico, como se fosse uma bola de bilhar, desse jeitinho aqui. Isso durou 100 anos, cerca de 100 anos, lá, esse modelo. Mas lá no início do século XX, já em 1904, foi com o avanço da tecnologia, foi verificado que o átomo, na verdade, não era algo indivisível, havia coisas dentro desse átomo, partículas subatômicas, que possuíam cargas positivas e negativas, só que não se detalhou, Thomson, o modelo de Thomson, não detalhou aqui a posição dessas partículas. Para Thomson, o átomo era formado por cargas positivas e negativas que estavam misturadas de maneira aleatória, em toda a sua extensão, ok? Pouco tempo depois, 1911, já veio uma evolução, um avanço também das pesquisas, que é o modelo de Rutherford, que mostrou que essa carga positiva, que estava presente no átomo, não poderia estar em qualquer lugar, mas deveria estar na parte central do átomo, ou seja, no núcleo do átomo. E que a carga negativa, as cargas negativas deveriam estar girando em torno desse núcleo, dessa carga positiva que estaria no núcleo. Mais um pouco à frente, Bohr ele verificou problemas nesse modelo de Rutherford e aperfeiçoou um pouco mais, bem semelhante, mas com alguns aperfeiçoamentos, E é até esse ponto aqui, que nós estudamos no ensino médio. Então essa evolução é feita lá na química, desse modelo do átomo, de Rutherford para Bohr, e aqui termina o estudo dos modelos atômicos para o nível do ensino médio. Então, por isso que é o objetivo da nossa aula estudar esse tipo de átomo aqui. Tá? Logicamente que, com o passar do tempo, esse modelo já está superado. Existe um modelo mais aperfeiçoado, que é um modelo chamado de Schrader, que o átomo é composto, onde o átomo é composto, por uma nuvem eletrônica. Obviamente que esse modelo, que é o modelo atual, mais aceito atualmente, ele não foi composto por um único físico, Ele teve a contribuição de vários físicos para chegar à ideia desse modelo atômico, que é o mais aceito atualmente. Obviamente que ele não é o definitivo, Nesse modelo aqui, os elétrons não estão em uma posição bem definida. Não se pode definir, não se pode dizer, afirmar onde os elétrons estariam, em torno do núcleo. Estão em torno do núcleo, mas em que posição exatamente? Não são órbitas assim como o Rutherford e Bohr determinou nos seus modelos. Aqui trabalha-se mais uma física probabilística. E se fala apenas que existe a maior probabilidade de o átomo estar numa região e menor probabilidade de se estar em outra região, mas não se tem uma definição da posição dos elétrons em torno do núcleo. E continua afirmando nesse modelo aqui que o núcleo é carga positiva, os prótons estão aqui no núcleo, e que as cargas negativas, são os elétrons, estão em torno do núcleo. Mas em que posição? Não se pode determinar, tá certo? Mas esse modelo aqui, modelo de Schrader, botei aqui só para compor o nosso slide, não é
objetivo do estudo desse átomo, desse modelo, né, no ensino médio, tá? Vamos falar aqui, ó, do modelo de Bohr, apenas até aqui, beleza? Vamos lá. Bom, no início da primeira década, né, do século XX, o modelo aceito era o de Rutherford, e o Bohr fez os seguintes aperfeiçoamentos, baseado nos estudos de Maxwell do eletromagnetismo, que estava fechado nessa época, né? Já tinha feito todo o estudo do eletromagnetismo. Então, Bohr viu o seguinte, ó, o modelo atômico proposto por Rutherford não se sustentou, pois os elétrons, ao girarem em torno do núcleo, emitem radiação, perdendo energia e com o tempo acabaria se chocando com o mesmo, né? Então, já se sabia, né, pela teoria do eletromagnetismo, que cargas se movimentando emitem radiação. E emitindo radiação está emitindo energia, né? E essa energia sendo emitida, o elétron ia ficando menos energético e acabar se chocando com o núcleo, né? Por que ele não se choca com o núcleo? Então tinha algum problema aqui nesse modelo de Rutherford que não estava esclarecido, que foi o aperfeiçoamento de Bohr. Olha lá. Sendo o átomo uma estrutura estável, Niels Bohr formulou um novo modelo sobre o movimento dos elétrons, fundamentado na teoria quântica de Max Planck, né? Lembrando lá, Planck foi aquele físico, né, que quantizou a energia. Ele afirmou, né, na sua teoria que a energia não é contínua, só pode ter alguns valores discretos, dado pela sua equação H vezes F, onde H é aquela constante de Planck e F é a frequência da radiação, né? Vamos lá, vamos ver o que o Bohr fez. Bohr adotou esse modelo aqui então. De acordo com Bohr, os elétrons só podem se mover em determinadas órbitas. Essas órbitas são denominadas estados estacionários. Então, o aperfeiçoamento de Bohr, né, para o átomo de Rutherford é o seguinte, que os elétrons, né, eles não estão girando de qualquer jeito em torno do núcleo do átomo, né? Esses elétrons, eles só podem girar em órbitas bem definidas, né? E quando ele está na sua órbita, ele não perde energia, se mantém com o mesmo valor de energia, por isso estado estacionário, tá? Quanto mais perto do núcleo, né, menor é a sua energia, ele está mais preso ao núcleo. Quanto mais afastado, né, maior vai ser a sua energia, né? Então cada órbita vai ter um valor de energia bem definido e o átomo só pode estar nessas órbitas. Esse modelo aqui é conhecido como modelo planetário, porque lembra o nosso sistema solar, né? O Sol no centro e os planetas girando em torno do Sol em órbitas definidas, né? Um planeta não entra na órbita do outro, né? Da mesma forma, Bohr imaginou o átomo, né? Um elétron que está numa órbita não vai entrar na órbita de um outro elétron. Tudo depende da energia que esses elétrons possuem. Tá? Vamos ver mais detalhes agora. Olha lá. Para cada estado estacionário, que chamou aqui de N, N1, N2, N3, associa-se um nível de energia. Então tá lá, ó. Então, que vocês estudam lá na química, né? Essas camadas eletrônicas, K, L, M, N. Que está mais perto do núcleo, ele tem menos energia. A energia vai crescendo, energia do elétron, tá, pessoal? Energia do elétron que está nessas órbitas aqui, ó. Em cada órbita, né, mais afastada do núcleo, maior energia que esse elétron possui. Ok? Então tá aqui. Os estados estacionários também são chamados de estados quânticos. Vamos lá. Um elétron pode passar de uma órbita para outra? Sim, pode passar, mas sob que condições, né? Vamos ver aqui, ó. Fornecendo energia a um átomo, o elétron que absorvê-la poderá saltar para níveis mais afastados do núcleo. Então vamos imaginar aqui um átomo de hidrogênio, né, que só tem um elétron. Então tá aqui, está girando nessa órbita próxima ao núcleo. Se nada acontecer, ele vai continuar girando aqui, nessa órbita. No entanto, se
ele receber uma radiação com um valor de energia HF, né, aqui ó, constante de Planck vezes a frequência da radiação, né, esse átomo pode receber essa energia e saltar para um nível de energia maior. Nível 1, aqui ó, recebeu, saltou para o nível 2. Então absorveu energia de um quanto, né? Uma quantidade de HF. Lembrando que esse HF, né, tem que ser sempre, essa quantidade de energia tem que ser sempre um número inteiro de HF. 1 HF, 2 HF, 3 HF, assim por diante. Ok? Então, para um elétron sair de uma órbita, um estado estacionário, e ir para outro, ele precisa receber uma quantidade de energia bem definida para saltar aqui de um nível para o outro. Ok? Bom, esse elétron depois ele pode retornar para o seu estado normal, o seu estado inicial, né? No caso aqui o N1. E quando ele faz isso, né, o que ele tem que fazer? Ele tem que devolver a energia que ele recebeu. Olha lá. Ao voltar à órbita original, o elétron devolve a energia recebida na forma de luz. Então, quando um elétron recebe uma energia de uma radiação, ele fica, né, com mais energia, pula para um estado estacionário maior, mas logo depois ele retorna, e nesse retorno ele devolve energia emitindo luz, tá certo? Um fóton. Então tá lá, ó. Ele vai liberar a energia na forma de luz, que é um fóton que vai sair daqui desse átomo. Segundo Bohr, os elétrons só podem ocupar certas órbitas, são os estados estacionários. Quando um elétron está no nível mais baixo de energia, dizemos que ele se encontra no seu estado fundamental. Então, N1, o estado fundamental, né? Mais baixa energia. Tá lá. Ao receber energia suficiente, o elétron se afasta do núcleo, passando a outro estado permitido. Neste caso, dizemos que o elétron está excitado. Então, recebeu energia, uma quantidade bem definida, ele passa para o nível 2, ok? Aí ele ficou excitado. Primeiro estado excitado é o nível 2. Segundo estado excitado seria o N3 e assim por diante. Então tá lá, ele está no nível 2, está excitado, mas logo depois ele retorna para o seu estado fundamental, né, que é o N1. Por que ele não permanece nesse nível de energia mais elevado, pessoal? É o seguinte, quando um átomo, um elétron, né, recebe energia passando para um estado de energia maior, ele fica instável, né? Então não tem uma estabilidade. Então logo em seguida, né, ele volta para sua situação de estabilidade e aí libera aquele fóton, né, aquela energia que nós mostramos no slide anterior. Então um átomo não se sustenta em um estado excitado porque é instável. Então tá lá, os elétrons excitados, ao retornarem ao seu estado fundamental, emitem radiação, que são os fótons, dependendo do estado de excitação, terá maior ou menor frequência, por consequência, cores diferentes. Então olha lá, ó. Então imagine aqui um caso aqui que um elétron recebeu um certo valor de energia, saltou do nível 1 para o nível 2. Quando ele retornar, ele vai emitir uma certa radiação, um fóton, em uma certa frequência, né? E vai ser de uma determinada cor. Essa cor é definida de acordo com a frequência, né, que esse fóton está emitindo. E essa frequência é de acordo com a energia. Frequências mais baixas, né, então energia mais baixa. Frequências mais altas, energias mais altas. Então, a gente sabe que nosso espectro eletromagnético no visível, né, o vermelho é de frequência mais baixa do que o azul. Então observe, do nível 2 para o nível 1 é uma quantidade de energia menor do que do nível 4 para o nível 1, né? Então observe, a cor aqui em cima é azul, porque do 4 para o nível 1 é uma quantidade de energia maior. Por isso, frequência maior. Frequência azul é maior que a frequência vermelha. Então, de acordo com a órbita, né, que esse elétron está no seu retorno, a
cor emitida pelo fóton, né, é diferente, é de acordo com a energia que ele liberou. Se ele está mais próximo, se ele está mais afastado do núcleo, né, ele vai liberar mais ou menos energia, e o fóton, né, vai ser uma radiação, né, de uma cor diferente, né, de acordo com essa frequência aqui, desse espectro eletromagnético que nós já conhecemos. Entendido? Vamos lá. Maior energia está lá no azul, menor energia está no vermelho. Ok? Bom, nível de energia para o átomo de hidrogênio. Esse modelo atômico de Bohr ele funciona muito bem apenas para o átomo de hidrogênio. Olha só o detalhe, né? Ele não funciona bem para todos os átomos, né? Mas foi um modelo bem aceito porque atendeu todas as necessidades, todas as observações experimentais foram comprovadas e atendidas por esse modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio. Para átomos com mais elétrons, o modelo já não funcionava bem. Por isso que teve a evolução, chegando um modelo mais aceito atualmente, que já envolve outros cálculos, né, que não é do nível do ensino médio. Mas, para o átomo de hidrogênio, ele é muito bom. Então, vamos estudar apenas o átomo de hidrogênio nesse modelo, né? Vamos lá. O que nós temos aqui, ó. Quando o elétron está lá no seu estado fundamental, a gente diz que ele possui energia de 13,6 eletronvolts. Lembrando que eletronvolts é a unidade de medida de energia, tá, pessoal? Quando ele vai se afastando do núcleo, né, vai lá, nível 2, ele vai ficando com energia maior. Como assim maior? Olha aqui o sinalzinho de menos, né? 3,4 é maior que menos 3,4 é maior que menos 13,6, né? E aqui por diante, ó. Você está diminuindo o valor em módulo, mas tem o sinalzinho de menos, então quer dizer que ele está ficando mais energético, ok? Esse sinalzinho de menos é colocado aqui para indicar que o átomo, melhor, o elétron, ele precisa receber esta quantidade de energia para ele poder escapar do núcleo do átomo, né? Então, se ele receber uma quantidade de energia menor do que 13,6 eletronvolts, ele não escapa, ele passa para níveis de energia maior, mas não consegue escapar, se desprender do núcleo do átomo, tá certo? Então, por isso esse sinalzinho de menos que se utiliza nesse diagrama e nessa notação. E essa aqui é uma equaçãozinha que permite calcular a energia em cada nível, né? Nível 1, nível 2, nível 3, se você substituir aqui esses valores, 1, 2 e 3, você vai encontrar exatamente esses valores que estão aqui, tá? Então, no nível 1, olha aqui, é menos 13,6. No nível 2, vai ser esse valor dividido por 4, vai dar 3,4 e assim por diante, tá? Então, essa equaçãozinha para o nível de energia no átomo de hidrogênio ele funciona muito bem. O sinal negativo significa que o elétron precisa receber energia para se desprender do núcleo do átomo. Se ele receber uma energia maior que essa aqui, ele se desprende. Se for menor, ele vai ficar excitado e depois vai retornar emitindo um fóton, conforme mostrei no slide anterior. Então vamos a um exemplo. Imagina que tem esse elétron que está aqui no seu estado fundamental, o átomo de hidrogênio, né? E recebeu uma radiação com essa energia aqui, 10,2 eletronvolts. O que vai acontecer? Ele vai conseguir escapar? Não, porque é menor do que 13,6. Tá? Ele vai pular para um estado excitado. Vamos ver qual estado seria esse. Vamos lá, o estado número 2. Por quê? Faz a continha aí, menos 13,6. Recebeu 10,2. Olha lá, dá exatamente 3,4, ou melhor, menos 3,4. Então, foi a energia que ele recebeu, foi suficiente para ele sair do nível 1 e ir para o nível 2. Agora, uma outra situação, outro exemplo. Imagine que ao invés de receber 10,2 eletronvolts, ele recebeu 12,9 eletronvolts. E vai conseguir ir para qual estado excitado? É só fazer a continha, menos 13,6 mais 12,09. Se você fizer essa continha, você vai observar que a energia que esse elétron vai possuir é essa aqui, menos 1,51 eletronvolts. Então, ele consegue
recebendo essa energia, indo lá para o nível 3, que é o segundo estado excitado. Tá? Primeiro estado excitado, segundo estado excitado, estado fundamental. Bom, isso aqui é importante, pessoal. Olha lá. O elétron salta de um nível de energia a outro mais externo quando sobre ele incidir um fóton de energia HF, se e somente se essa energia for tal que, olha lá, esse HF, a energia do fóton, tem que ser exatamente igual ao módulo da diferença da energia entre dois níveis, né? Vamos lá, ó. Então, se ele está no estado fundamental e recebeu uma energia, né, que corresponde, uma radiação, né, cuja energia corresponde exatamente à diferença de energia desses dois níveis, dado pela aquela equação que eu mostrei no slide anterior, esse elétron absorve essa energia e pula para esse estado aqui. Se ele receber uma energia que não corresponde exatamente a essa diferença, né, ele não absorve essa energia e, por consequência, permanece na sua órbita original, no seu estado fundamental. Ok? Então vamos lá ao exemplo. Imagine que esse elétron recebeu uma radiação com esta frequência aqui, ó, 2,47 vezes 10 a 15ª Hz. Qual foi a energia, né? Qual é a energia, né, que essa radiação carrega, né? Cada fóton dessa radiação carrega qual valor de energia? Vamos lá, ó. Energia do fóton é H vezes F. O H é a nossa constante de Planck. Não precisa memorizar esse valor, tá, pessoal? É dado. Então, vezes a frequência dessa radiação, 2,47 vezes 10 a 15ª Hz. Então, a energia do fóton é de 10,2 eletronvolts. Certo? Então, você vai observar que este valor de energia corresponde exatamente à diferença entre esses dois níveis. Ó. Menos 13,6 menos 3,4 dá esse valor aqui. Vamos conferir, olha lá. Energia final é para onde ele foi. É esse aqui, o nível, né? O primeiro estado excitado, N2, menos 3,4. Ele pulou para cá. Menos a inicial é lá no estado fundamental, menos 13,6. Fazendo essa continha, essa diferença dá exatamente 10,2 eletronvolts, que é a energia que cada fóton dessa radiação carrega. Então, nesse caso, esse elétron absorve essa energia e faz o salto quântico, passa para o nível 2. Se ele receber uma energia menor que 10,2, né, ele não vai absorver e não vai fazer o salto, obviamente, né? Mas o curioso é o seguinte, que se ele receber um valor de energia, né, maior que 10,2, mas menor que aquela energia suficiente para ele saltar para o nível 3, né, esse elétron não absorve nada da energia. Então, por exemplo, ele precisa receber 10,2 para pular para o nível 2. Tá? Se ele receber 11 eletronvolts, é maior que isso aqui. Só que o 11 eletronvolts é menor do que a energia lá do nível 3. A energia que ele precisa receber para ir para o nível 3. Então o que acontece? Embora a energia que ele recebeu, né, que está incidindo sobre ele, seja suficiente para vir para o nível 2, não é exatamente igual a diferença de energia dos dois níveis, né? Então ele não absorve essa energia e continua no seu estado fundamental, ok? Então por isso está colocado aqui, ó, o elétron salta de um nível de energia para outro mais externo, quando sobre ele incidir um fóton de energia HF, se e somente se essa energia for tal que a energia do fóton corresponde exatamente ao módulo da diferença de energia entre dois níveis. Tá? Pode ser do primeiro, melhor, que é do primeiro para o segundo, do primeiro para o terceiro, do primeiro para o quarto e assim por diante. Mas tem que ser exatamente igual a diferença de energia entre os dois níveis quaisquer. Tá certo? Então tá lá. Então aqui o elétron vai para o nível 2 nesse exemplo. Bom, mais um slide aqui para esclarecer esses saltos quânticos. Vamos lá.
Quando um elétron recebe energia suficiente para saltar para níveis mais externos, o E3, o E4, né, e assim por diante, o retorno do elétron ao estado fundamental, que é o E1, pode ocorrer num único salto quântico, de En para E1, ou em saltos sucessivos, entre En e E1. Em qualquer caso, o átomo emitirá fótons com energia exatamente igual à diferença de energia entre os níveis que ocorreram os saltos, né? Aqui começou no 3 por quê? Porque se ele receber energia para ir do nível 1 para o nível 2, ele só pode voltar desse jeito, do nível 2 para o nível 1, tá certo? Agora, se ele receber energia suficiente para atingir o nível 3, ou o nível 4, ou o nível 5 e assim por diante, ele pode voltar para o nível fundamental de diversas maneiras. É isso que ele está dizendo aqui. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Um fóton com energia 12,09 eletronvolts incide sobre o átomo de hidrogênio. O elétron absorve o fóton e dá um salto quântico, indo para o nível N3, que é o segundo estado excitado. Como é que ele pode voltar? Vamos lá. Uma vez excitado, o elétron logo retorna ao estado fundamental, né? Porque fica instável, né? Aquela coisa que eu falei para vocês. Nesse exemplo, isso pode ocorrer de duas formas diferentes. Então, vamos lá. Ele pode vir direto, né? Do nível 3 para o nível 1, fazendo um único salto, liberando um fóton com energia exatamente igual a que ele recebeu. Então, a diferença de energia do nível 3 para o nível 1, tá? Que é esse valor de energia que ele recebeu. Ou então, a outra maneira de ele retornar ao seu estado fundamental é fazendo dois saltos, né? Primeiro, do nível 3 para o nível 2 e depois do nível 2 para o nível 1, né? Em cada um desses saltos aqui, ele vai liberar um fóton com energia diferente, né? Com frequências diferentes e, por consequências, por cores diferentes. Então tá lá, ó. Então nesse primeiro salto aqui do nível 3 para o nível 2, ele libera uma certa quantidade de energia, que é essa aqui, ó, 1,89 eletronvolts, do 3 para o 2, né? E do 2 para o 1, vai liberar outro fóton, né, com essa quantidade de energia aqui, que corresponde à diferença de energia do nível 2 para o nível 1. Olha lá, ó. Nível 2 para o nível 3, esse primeiro salto, 1,89. Do nível 2 para o 1 é outra diferença, né? É esse menos 13,6 menos o menos 3,4, que dá o nosso 10,2 eletronvolts. Tá certo? Então, o retorno, quando ele vai acima do 2, né? Se ele for só no 2, só tem um jeito de voltar, do 2 para o 1, não tem como. Mas, se ele for acima do 2, ele pode voltar de maneiras diferentes, né? Se ele for lá para o 4, ele pode vir do 4 para o 3, depois do 3 para o 2 e finalmente do 2 para o 1. Ou, então, vir direto do 4 para o 1. Tá? Ou ainda, né? Aí vai aumentando as possibilidades. Do 4 para o 2 e depois do 2 para o 1. Tá certo? Aí vai, quanto mais excitado ele tiver, mais maneiras diferentes existem dele retornar a seu estado fundamental. Bom, vamos fazer aqui um exercício da UFJF, né, da nossa faculdade aqui de Juiz de Fora, para a gente encerrar essa videoaula. A figura ao lado mostra os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Se inicialmente o elétron está no estado quântico fundamental de menor energia, qual a sua energia cinética após o átomo ter sido ionizado por um fóton de energia 20 eletronvolts? Então está aqui o diagrama de energia do átomo de hidrogênio, né, pessoal? Então a gente vê aqui que esse elétron estando no estado fundamental, para ele se desprender do núcleo do átomo de hidrogênio, ele precisa receber esse valor de energia. A partir acima desse valor, ele consegue se desprender, né? E vai embora, vai ionizar aquele átomo, né? Então, se ele recebeu um fóton com essa energia aqui, ó, 20 eletronvolts, é maior que esse valor aqui, então ele vai conseguir escapar. E a pergunta que é feita é com qual energia que ele vai escapar, ó, né?
qual a sua energia cinética após o átomo ter sido ionizado. Né? Então é simplesmente aqui fazer a diferença da energia que ele precisa receber para escapar e quanto que vai sobrar. Então recebeu 20 menos 13,6, quanto que sobrou para esse elétron, né, após ele escapar, né, do núcleo do átomo de hidrogênio. Então só fazer a continha aqui, só esse entendimento, né? 20 menos 13,6, que vai dar justamente 6,4 eletronvolts. Ok, pessoal? Bom, o nosso livro didático ele não tem exercícios do átomo de Bohr, né? Por isso eu deixei lá nos nossos slides outros exercícios para que vocês possam verificar o entendimento desse conteúdo, tá? Tendo dúvida, né, estarei à disposição de vocês lá no nosso fórum do livro de Introdução à Física Moderna. Tá certo, pessoal? Forte abraço para vocês aí e bons estudos!